Vamos falar hoje aqui sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre. Vamos ver como é que ela se originou, as camadas da atmosfera, que são correntes de convecção e os fenômenos meteorológicos que ocorrem na atmosfera, e vamos ver o que é a pressão atmosférica. A origem da atmosfera terrestre. Aí tem um continuês que fala de alguns homens que foram enviados para machucar uma jovem menina, mas ao verem a beleza dela, tornaram-se seus protetores em lugar de agressores. Isso é como me senti vendo a terra pela primeira vez. Eu não pude ajudar mais do que amando-a e apreciando. O autor desse ponto aí é Taylor Wang, chinês que vive nos Estados Unidos. Atmosfera. A atmosfera nada mais é do que um reservatório de gases que são importantes para a vida, né? Ela é formada por elementos químicos necessários para a manutenção da vida no nosso planeta, como o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, sendo esses três elementos essenciais para a construção dos seres vivos e estão concentrados na atmosfera da Terra. A atmosfera também serve como proteção contra os corpos celestes. Os meteoros que chegam à Terra em alta velocidade, eles sofrem intenso atrito com a atmosfera e esse atrito faz com que eles se incendeiem e se desintegrem. O efeito estufa, que isso tem a ver com a atmosfera. Vocês veem que a luz do Sol, né, a radiação do Sol, ela atinge a superfície da Terra e parte dessa radiação ela é desviada e retorna para o espaço. A atmosfera ela vai reter um pouco dessa radiação para manter, né, o planeta na temperatura ideal, para que ele não possa ficar nem muito quente e nem muito frio. É assim que funciona o efeito estufa, que é um fenômeno natural. Então a atmosfera ela se formou há cerca de 400 milhões de anos. Então, na atmosfera primitiva, a gente tinha hidrogênio, dióxido de enxofre, metano, vapor d'água e amônia. Então, um dos principais gases da atmosfera é o oxigênio, né? Que é importante não só para seres autotróficos, como também para os seres heterotróficos. Os seres autotróficos, através do processo de fotossíntese, eles absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio. O gás carbônico é o gás que é liberado por nós, seres autotróficos, heterotróficos no caso. As camadas, vamos ver aqui agora as camadas da atmosfera da Terra, né? A camada mais externa é a exosfera, né? Que fica a 900 km, as pessoas 900 km, né? E o ar nessa camada ele é rarefeito, porque as moléculas de gás escapam para o espaço. Depois vem a termosfera, cerca de 400
quilômetros. Lá estão os satélites meteorológicos e algum foguete que tenha sido lançado. A mesosfera atinge até 80 quilômetros e a camada onde existe a reflexão das ondas de rádio. A estratosfera até 50 quilômetros ela atinge, e os aviões supersônicos eles podem atingir essa camada da atmosfera terrestre. E a troposfera ela tem cerca de 20 quilômetros de espessura, e tanto os supersônicos quanto os aviões passageiros podem sobrevoar por essa camada. Então, que é a camada mais interna da atmosfera, a troposfera, ela está entre 7 km e 18 km de altitude. Isso depende da região da Terra. Claro que ela é maior nos polos e menor na região da linha do Equador. E a principal característica dela é que nela ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, as nuvens, os ventos e as descargas elétricas. E na troposfera se concentram aproximadamente 80% dos gases que formam a atmosfera. Os animais, a maioria deles, pássaros, morcegos, insetos e micro-organismos, dependem desse ambiente para sobreviver. Onde são encontrados aviões, balões, planadores, aerodetos e outros equipamentos. Realmente, aqui as camadas da atmosfera, a estratosfera, a altitude dela é de aproximadamente 50 km, né? O ar já começa a ficar rarefeito, ou seja, ela tem uma menor concentração de gases e de umidade. E nela estão quase cerca de 25% dos gases da atmosfera. Embora não possua vapor d'água, praticamente todas as unidades atmosféricas se concentram nela. Então, nessa região aí está todo o ozônio da atmosfera, praticamente. A temperatura dessa camada fica em torno de 3 graus negativos. É a camada em que voam os aviões a jato e livre de turbulências para participar do deslocamento de ar. Vamos agora ver. Aí tem um esquemazinho, né, das camadas da mais interna para mais externa. E o que ocorre nessas camadas? A mesosfera, ou seja, a camada intermediária aqui, né, tem uma altitude de aproximadamente 80 km, né, a temperatura média é muito baixa, 50 graus negativos, e o ar é bem rarefeito. A termosfera, a altitude dela varia de 600 a 1000 km. A temperatura dela varia de 2000 graus Celsius durante o dia a 200 graus negativos à noite. Então, é uma variação bem impactante. E elas têm que ser até onde os gases tornam tão rarefeitos que essa parte camada aí ela passa a se confundir com o espaço cósmico. O que é a convecção? A convecção nada mais é do que um mecanismo de transporte de substâncias que possuem caracteres diferentes, como a temperatura. As substâncias mais aquecidas elas tendem a ir para cima, enquanto que as substâncias mais frias tendem a ir para baixo. Isso aí a gente vê muito, né, no
mecanismo de funcionamento dos condicionadores de ar. Então, o ar quente, ele fica lá em cima e ao se resfriar ele vai descer. Fenômenos meteorológicos que ocorrem na atmosfera, né? Então, o vento pela atmosfera é um movimento. Esses movimentos podem ser rápidos ou lentos, e de acordo com essa rapidez ou lentidão, o vento recebe números diferentes, que indicam desde uma sensação agradável até desastres de novas proporções do vento. Brisa é um vento leve, né? 2 km a 12 km por hora. Vento 13 a 90 km por hora. Seria um vento, uma ventania. Furacão já são ventos de 90 km por hora a 180 km por hora, que já é considerado um desastre, né? E os tornados, que são os ventos que chegam a 610 km por hora, né? São os maiores desastres meteorológicos do nosso experimento. Então aí tem essa escala que classifica, né, os ventos, a escala de Beaufort, né? O vento é leve de 7 a 12 km, é fresco de 13 a 18, é moderado de 19 a 26, é regular de 27 a 35, meio forte de 36 a 44, forte de 45 a 55, muito forte de 56 a 66, ventania de 67 a 77, vendaval de 78 a 90. Outros fenômenos meteorológicos, raios, relâmpagos e trovões. Os raios são as descargas elétricas que acontecem na troposfera, e eles são acompanhados de relâmpagos e trovões. Os raios são resultado do atrito entre as gotas congeladas de água dentro das nuvens, entre elas e também entre o ar e as nuvens. O relâmpago é a luz emitida pelo raio, e o trovão é o som que é provocado pelo deslocamento do ar causado pela descarga elétrica na atmosfera. Pressão atmosférica. Claro que, sendo a atmosfera, né, composta por gases que são atraídos pela força gravitacional da Terra, que impede a dispersão desses gases pelo espaço, né, eles vão tender a ocupar todos os espaços, né, da superfície da Terra, e por isso eles pressionam a superfície e tudo que está sobre a superfície, criando assim uma pressão atmosférica. Então, a maior coluna de ar sobre esses estados litorâneos, como acontece em São Paulo e Santos, é ativa pela maior pressão atmosférica. Em Campos do Jordão, a pressão atmosférica é menor. Aí no esquema aí, né? Em razão da altitude, então a altitude ela vai influenciar muito na pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor vai ser essa pressão. E quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica.